Vamos, galera de Cinete, hoje aqui, começando com uma lenda da internet no Brasil aqui, um amigo aí de longas datas aí, que a gente já fizemos juntos aí vários cursos aí, e hoje, com satisfação, trazendo esse rapaz aqui, seu Guilherme Ramírez, um homem conhecido aí em todo o Brasil, né, Guilherme? Você roda esse Brasil inteiro, né, cara? Roda. Graças a Deus. Boa tarde, então, Rafael aí, galera. É um prazer também, cara, estar aqui com você, você sabe. Parceirão aí, Ah, né? com certeza. Mais de 10 anos aí de amizade, de parceria. Realmente é um É prazer. mesmo, né, cara? Já tem Bem tudo mais, isso, né? 10 anos. É, mais, né? Cara, tem mais, né, que a gente faz É. esse treinamento junto aqui, que Aham. junta a turma. Eu lembro que quando eu lembro de você, cara, sabe onde que foi? Eu comecei o treinamento em 2009, né? Aí a primeira parceria que a gente começou a fazer, esse treinamento, tudo foi 2010, 2011. Já tem 11 anos, na verdade. Caraca, é mesmo, cara. Eu lembro que veio, É. foi onde que foi o microtique? Um dos primeiros microtique foi onde? Foi em Salvador? Que a gente foi, sim, em Salvador. Salvador, não foi? É, Salvador. Enquanto ainda tem um encontro, eu não sei por causa da Tem. pandemia, tem um, O último é foi em Moon, né? Foz, Moon? isso, Uhum. Microtik User Meeting. O último que teve foi em Foz, tem 3 anos. Parou por causa da pandemia. Foi o último antes da pandemia. Vai ter esse ano ou não? Então, Não, programar não, não, né? É não. ano que A vem. Microtik ela retornou esse ano com alguns online, Uhum. mas presencial ela ainda nem abriu agenda. Mas é bem provavelmente que ano que vem ela retome essa agenda aí dos presenciais, né, no mundo todo. Uhum. E a gente provavelmente deve ter um calendário a partir de março, mais ou menos. Março do ano que vem. É, Também ano que vem, né? Daqui um mês. é, Mas vamos lá, eu já saí atropelando aqui, galera. Guilherme Ramírez aqui nesse momento aqui da Discinet. Discinet é o nosso ah, bate-papo aqui da internet. O legal. nosso canal aqui para os provedores de internet, para a turma aí que gosta de telecom aí. E aí, para começar, Guilherme, eu queria, né, dar um presentinho para vocês Opa, aqui, né? Um presentinho simples, mas você é um cara aqui que a gente gosta muito de coração. É beleza. uma cadernetazinha que a gente usa aqui, que é o nosso ferramenta da produtividade, que a gente utiliza no nosso projeto aqui, que é o Conexão 360, que a gente trabalha os pilares daqui da vida, que é a parte física, a parte intelectual, parte mental, desculpa, emocional e a parte espiritual. Bacana. E aqui eu fiz um eu vi um vídeo, né, de alguma pessoa ensinando, até esqueci de colocar aqui qual que é o vídeo aqui da pessoa, mas resumindo, uma caderneta que a gente prepara e Uhum. a gente passa para os colaboradores, inclusive eu estou até levando agora que eu vou viajar para Palmas, para os nossos colaboradores lá de Palmas, e para você fazer tipo sei lá, um diáriozinho do seu dia, né, que Ah, ele tem aqui a bacana. data, bota o dia da semana, aí você coloca o foco do seu dia, quais são as prioridades, as três, pra você evitar durante o seu dia, né, Uhum. aí você faz à noite uma avaliação ou durante o dia, se achar melhor qual que é a nota que foi do seu dia, de 0 a 10. E o que eu aprendi hoje, né? Você vai escrever ali. E hoje eu sou grato por. E você escreve também. Então, eu uso todos os dias, assim, eu adoro. E É bacana mesmo. já programo sempre à noite, que aí eu escrevo e Acaba que a fica gente, essa cadernetinha para em você aí. paralelo, também acaba melhorando nosso senso crítico também, né? Ah, com certeza. Apura, né? Que é uma coisa importante para nossa evolução. Sim. É legal que, por Bacana, cara. exemplo, teve um, Bacana. teve um dia desses que a gente teve um convidado aqui de Solar, né? O Júnior, lá da Pratique. E quando ele veio a primeira vez aqui em Brasília, em março, aí eu dei um bloco para ele. Aí depois ele voltou agora, mês passado. Aí tem bastante página aqui da. Sim, dá pro cara. E é frente e verso aí, pro cara ó, Ah, não perder tempo. E aí, esse dia a gente saiu foi pra jantar ou foi pra almoçar? Foi pra almoçar. E, só que eu tinha colocado nesse dia, assim, não comer açúcar. ah, Prioridades do dia, não comer açúcar. e- E acabou na hora que eu lembrei que tinha um lugar que a gente foi, tem uma rapadura muito gostosa. Eu falei, cara, mas eu escrevi no meu caderninho lá, eu não vou me boicotar. Aí eu não comi não açúcar é no açúcar, dia. é sucralose, então Açúcar de palma não comer doce. Pronto, tinha colocado. Eu falei, não pode sabotar, né? não pode. Aí você lembra, cara, é legal. É bacana, E a realmente. parte de ser grato também, que eu acho que é importante a gente Ah, sempre com estar sendo certeza, grato ali, anotar no dia que foi com certeza. importante. E já grato hoje, com certeza, no meu cadernozinho hoje à noite vai ser por esse nosso bate-papo aqui hoje. Opa, Tá? com certeza, vai estar no meu também. Obrigado, viu? Obrigado pela Que presença. isso. Mas conta aí, Prazer, cara. conta a sua história. Você conta aí esse tempo que Hum, você entrou nesse mundo, você fazia o quê? Eu acho que a turma não conhece, nem eu sei. é, Eu queria saber como foi pois é. essa loucura Eu, aí. é, eu entrei nesse mundo aí da Telecom no meados de 2007. Meados de 2007. 2007. É.
Eu tinha, na época eu tinha uma lan house, e Lan na House? época, na época do auge da lan Ah, house, é? né? Onde? Lá Lá em em Maceió ainda. Maceió. É. Aí começou, né, aquele boom também de lan houses e tal, Isso e quantos anos você tinha nessa época da Lan House aí? eu tinha 27. 27. É. Legal. Eu quase Aí, que eu tive uma Lan House, cara, lá em é, Natal. Eu foi, cheguei a olhar pontos, tudo, mas aí acabou eu desistindo e vindo focar no negócio aqui em Brasília. pois é. Na época era um negócio muito bom, cara, assim, né, era uma coisa de retorno instantâneo, né, então naquela época eu sempre fui muito orgulhoso, e aí eu queria montar uma lan house que eu via que era uma oportunidade, mas eu não tinha dinheiro para investir ali, Uhum. aí a minha mãe ficava assim naquela e tal, ela falou, eu tiro um empréstimo e te ajudo, aí eu falei, não, só se você deixar eu pagar e tal, aí fiquei naquela assim, né, Era aí aquela foi, que te rolava corujão também? Rolava os corujão, a galera jogando Counter-Strike? Também tinha e isso daí? tinha. Cara, Eu não fazia muito não, sabe? Porque é. eu sou um cara que a noite pra mim era bem sagrada, eu sempre fui muito caseiro, então nunca tive essa disposição toda não. Mas às vezes até que rolava, né? O pessoal fechava, eu tinha um pacote bom pago, então Ah, aí legal. até fechava. E aí Aí você. eu consegui essa grana aí com minha mãe, aí eu falei, pô, como esse negócio tem um retorno bem instantâneo, né? Eu acho que dá pra embarcar nessa. Aí foi bacana que eu consegui pagar, assim, minha mãe, assim, muito rapidamente, assim, Uhum. então, e consegui ter um bom, Tinha bom quantas lucro máquinas e lá nessa tal. época lá? Eu comecei com 10, É. foi, e depois de 3 meses já estava em 20. Pô, Eu legal. tinha planejado para 20 lá o espaço, na verdade, né? Mas eu não queria, eu fiquei com medo do dinheiro, essas coisas, né? Uhum. Aí, mas graças a Deus deu muito certo. Foi muito bom e Mas deu você um já retorno. mexia com informática, né? Já, Você já já, conhecia bem na parte de já. sistema? Eu tinha, Hum. me formei em análise de sistemas, né? Ah, por Minha isso. formação é análise de Uhum. sistemas. A minha primeira formação, na verdade, foi análise de sistemas. Legal. Aí eu fiz uma migração também, eu fiz química há muito tempo. É Eu, mesmo? eu entrei na faculdade cedo, então assim, eu aproveitei muita parte de algumas matérias de química e depois eu terminei análise de sistemas. Então eu tenho Lá em um Maceió mesmo. pezinho de química na UFAL, Ah, legal. Qual que é lá. a A federal? federal. Federal. É. É, cara, cabeção igual você, assim. Com Aí certeza ia eu. pra federal. Mas depois lá da Lan ah, House. aí quando eu vi, né, que o boom da Lan House começou a muito inchar e tudo, eu já fiquei meio preocupado. E aí eu falei, eu tenho que investir em alguma outra coisa, né? Aí o cara que tinha vizinho lá da Lan House era uma lanchonete que tava crescendo pra caramba lá na lanchonete do cara. E o cara ficava toda vez, cara, você não me passa o ponto, não, eu quero ampliar aqui e tal. E ficava me dando as cantadas de vez em quando lá, né, pra eu passar Era o na ponto rua, pra a sua ele. Lan House, não Não, era em shopping, não. era numa rua, Uhum. só que era numa praça muito bem movimentada. Ah, tá. Então o movimento lá era muito bom, tanto pra Lan House quanto pra lanchonete dele. Uhum. Aí ele ficou lá e tal, até que eu falei, cara, esse negócio aqui daqui a pouco vai começar, né? Aí começar aquela guerra de preços, os preços caindo e tal. Eu falei, ó, essa é a hora. Graças a Deus, já paguei minha mãe, já apurei um dinheirinho bom, já tinha feito uma poupançazinha boa. Pô, Eu legal. falei, não, isso aqui já deu o que tem que dar aqui. A partir de agora vai começar a degradar bastante, né? Então, Que é o mercado, né, cara? Acabou, assim. é... Já existe algumas, mas, cara, Porque não dá assim, mais jeito. naquela época tinha dificuldade de conseguir banda larga, essas coisas, né? Então, Uhum. como eu já tinha algumas parcerias, eu tinha um cara que foi grande amigo meu lá, ele trabalhava na época na parte de instalação de ADSL, Uhum. lá, aí ele conseguiu para mim uma ADSL boa lá na época, Uhum. na Lan House, então eu tinha uma conexão boa lá no começo, né? Coisa que ninguém tinha. Legal, verdade. Então, assim, aí quando começou a popularizar a ADSL e tudo, Quase trançado mesmo. Cabe aí começou a facilitar preço, aquisição de produtos, né? Importação começou a facilitar e tal. E aí começou a ficar mais fácil das pessoas adquirirem, montarem suas lan houses, tudo. E aí foi nessa época aí que eu falei, cara, eu vou aproveitar. Aí na época tinha um cara lá que era um DJ também conhecido lá em Maceió, DJ Peixe. Aí ele queria comprar os equipamentos, tudo de uma vez, assim. Ah, legal. Aí eu vendi os equipamentos tudo pra ele de uma vez, passei o ponto pro cara da Vendeu ponto? Você lanchonete, chegou a vender o vendi ponto? o ponto. Ah, legal. Aí peguei a grana lá e nessa época eu já estava ajudando o cara que na época foi meu sócio, né? Que ele Uhum. estava começando o provedor. Só que ele não tinha quase noção de internet, como é que coloca, como é que configura um servidor, nenhum DHCP, nada ele sabia. Então eu ficava ajudando ele, bem na amizade mesmo e tal. E ele ficava toda hora, cara, por que você não vem pra cá? Vamos pra cá, deixa essa lan house aí e tal, e parará. Pô, é E só, aí cara. Aí foi que eu falei, cara, é boa mesmo, né? Vou aproveitar aqui e tal. E na época eu tava trabalhando na prefeitura também, né? Ah, você tinha um carro. Vou ver. Um cargo. Aí eu entreguei o cargo e fechei a lan house
O negócio, sim, focou tanto, falei, cara, isso daqui vai dar resultado. É, Foi para provedor. eu comecei, eu mantive um pouquinho no começo ainda o cargo, Uhum. e aí depois quando lá começou a engrenar bem, também era muito, muito a minha praia, era uma coisa que eu gostava demais ali, de estar ali naquele meio, de fazer aquilo ali, acordar cedo e ir para lá e instalar servidor, configurar equipamento e Cara, tal. tem louco para tudo, né? É, eu gostava muito. Aí, cara, falei, eu tenho que dedicar mais tempo pra isso aqui, né? O tempo que dá, eu tava perdendo muito tempo à noite, às vezes com coisa que acumulava, eu falei, não, isso aqui é investimento, é futuro, aí pronto. Aí comecei a dedicar full time No para provedor, o provedor. certo? É. E hoje a gente sabe que, assim, a nível Brasil, né, Guilherme Ramírez é a referência de microtik. Não adianta. Quem não, né, talvez, tudo bem, pode ser pessoas que não conhecem, cara, mas quem fala de microtik sabe, né, que eu acho que a maior referência hoje de conhecimento de microtik, você tem todas as certificações hoje da microtik, né? É, já tem Level algumas, já 7, 10, renovei, 20, algumas, a 30. Microtik já entrou com uma e saiu com outras. Eu tenho até umas que não tem mais hoje, até, ainda umas que... É, Que eles até não estão fazendo mais, no caso, porque... eles tiraram, eles lançaram lá na Áustria duas certificações novas Uhum. e a gente foi lá, fez, aí eu passei, mas aí eles verificaram a sobreposição muito de assuntos e aí cerca de 2 meses depois, acho que nem 2 meses depois eles foram lá e retiraram essa certificação. Mas quem tem ainda tem o certificado válido, então eu sou um dos 17 que ainda tem Do mundo aí que essa ainda tem daí, essa daí. do Advanced Security que chamava, que eles Bacana. tiraram. Pô, legal. E teve o provedor, né? O provedor você Aham. começou com qual sistema ali para controlar a parte Na época era Linux. Linux? Linux Insidia, que chamava o nome do sistema. Legal. No É, dedão ali. no dedal mesmo, era DHCPzão pesado lá e o controle, esse Insignia lá que era terrível esse sistema, e não tinha controle de banda adequado, a gente tinha que montar o QoS todo manual dentro de script. Nossa. Ou era isso ou nada, ou era entregar a banda solta E aí e um seja o que cliente Deus quiser. ficava refém, outro ficava com a É, internet ruim, outro tava é. usando mais. Até que a gente conseguiu aí, eu consegui afinar e tal, e ficou até rodando um tempo bom, assim, com esse sistema. Mas não tinha gerência, né? Tinha quase nada assim de recurso. E aí a gente começou a chegar em 200 clientes, 300 clientes, e aí tinha que ter uma coisa um pouco mais robusta, mais administrável, né? E foi quando a gente conheceu o primeiro Microtik. É um RB na época, uma 500 Como que foi? Você descobriu aonde? Um Pela parceiro nosso internet? lá, que tinha conseguido um microtikzinho lá desse, um RB, uma 512 na época. E a gente olhava aquilo ali e falava, cara, não é possível que isso aqui vai substituir um servidor e tal, e parará. Mas apostamos lá, né? Porque tinha na época pelo menos o hotspot, já o controle com kills, Uhum. que era um negócio para época, era um cinema. Era coisa de cinema isso. Então, a gente, pô, não sabia de absolutamente nada, nada, nada. A documentação era horrível. A documentação da Microtik da época lá do help deles lá era muito ruim. Mas com o mínimo que tinha lá, a gente conseguiu montar. Colocou o hotspotzinho lá no DHCP e quando a gente viu aquilo funcionando, os clientes autenticando, hotspot, login, senha, as queues iam montando lá, controle de banda individual para cada um, a gente podendo bloquear o cliente com uma mensagenzinha, a gente falou, cara, Chama ouro. pelo amor de Deus, aí o zóio cresceu, né? Porque a gente fala, cara, isso aqui a gente tem que investir, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que fazer curso, porque isso aqui é o futuro, cara. Isso aqui é absurdo. Olha o que a gente tirou aqui, ó. Tirou de máquina, de tudo, de switch, porque ele tinha várias portas e tudo. E resolveu tudo de uma vez só. Tinha até o wireless naquela época lá, ó. Essa plaquinha lá, a gente falou, não, E aí foi quando você começou a fazer o é o gerenciamento caminho. pelo MicroTik. Pelo Microtik, foi. Bacana. E É. aqui hoje, galera, no Discinet, a gente vai contar um pouquinho dessa história, né? E já vou pedir para a galera aí compartilhar aí para quem for relevante esse assunto aí, porque tudo na vida é cíclico, né? Como É, você... verdade. E aí também temos que falar sobre essa mudança aí desse mercado que está acontecendo, né? Uhum. A Microtik ela foi evoluindo, a gente sabe. Vamos falar um Bastante. pouquinho dessa evolução até para a gente chegar, acho que nesse ponto que a gente vai conversar hoje, que é quando migrar Microtik para um outro sistema, né? É. Mas antes de chegar nesse ponto, houve essa evolução da 500 e quanto você falou? Que Era uma 512, né? 512. E É. aí o negócio só foi melhorando, né? Que a gente sabe que É, eles evoluíram muito, né? evoluiu bastante, é. E a Microtik ela fez uma coisa que deu uma solidez muito grande para a empresa, né? No começo que foi, ela focava muito numa estrutura fechada, só que assim, é,
bem provida de cabeças inteligentes. Então, Uhum. assim, eles não tinham capacidade de expansão, mas eles tinham as mentes que estavam lá eram mentes muito brilhantes. Uhum. Então, eles conseguiram, com pouco investimento, com uma estrutura pequena de empresa, manter no começo, que era a parte mais importante, né, um crescimento sólido ali, criando sempre soluções com base no mercado. E aí foi também onde começaram os MUNs, os encontros mundiais, né? Uhum. Onde a Microchip conseguia ter um feedback ali mais de perto das pessoas do que eram as demandas. Então isso foi uma coisa também que para eles contou positivo demais, né? Eles começavam a rodar o mundo todo querendo saber o que as pessoas estavam procurando de Não, soluções. e aqui no Brasil, né, Guilherme, ficou tão popular, cara, porque já teve Sim. muito mais de 1.000 pessoas, né, cara? A gente só não tem um recorde porque a Indonésia, né, País de um um bilhão. país continental, né, Uhum. praticamente aí. Mas a gente, pra você ter ideia, a grandeza do Brasil, a gente é o único país no mundo que a Microtik sempre fez os MUNs todos os anos. Os outros países, ela sempre ciclava, né, tipo a Argentina, faz um ano, não faz no outro, e por aí vai. O Brasil tem muita relevância para a Microtik, e a gente não tem o recorde de pessoas, né, de público, mas a gente tem o recorde de expositores. Então, a quantidade de expositores que a gente atrai aqui para o mundo de negócios, né, é absurdo. Por exemplo, na Indonésia era na faixa Indonésia é de. quantos milhões de pessoas? Deixa eu olhar, que eu tô sem o celular, olha no Google isso pra gente ter uma noção. Nós estamos aqui Na 214 milhões. Indonésia? É, deve ter o quê? Uns 300 milhões? Sei lá, 400 milhões? Vamos ver a população da Indonésia aí. A gente tem uma noção aqui que a gente tá... É 280 É milhões. um pouco mais que o Brasil. É, Uhum. mas lá é É, só que impressionante lá, assim, você também, tem né? um país A muito densidade, menor, né? pra você Densidade trazer demográfica. gente para um local só, né? É, Aqui, qual que foi o maior mundo do Brasil? Aqui foi onde? Você lembra? Foi São Paulo? cara, Foi São Paulo? estatisticamente eu acho que foi Maceió, Maceió, né? mas deu muito perto de BH, né? Uhum. BH também foi muito grande. BH eu tive lá também. Foram 1.500 pessoas, 1.400 pessoas por aí, entre um e o outro aí, Grande evento. nessa faixa. Mas, para quem foi, né, lá deu a impressão de que o de BH foi maior, não sei. Eu não, talvez é uma quantidade de inscritos, né, da pessoas, porque faz o registro oficial, né? Uhum. Registra lá e eles vão contabilizando. Eu acho que Maceió teve mais registros presenciais e no de BH teve muita gente que foi, mesmo Mesmo presencial. pro evento, mesmo sem fazer o registro. Então, mas é nessa faixa aí. E Mas expositores realmente é impressionante. A gente bate mais de 100 expositores aqui, 120, 130. A BH deu 140 expositores. E na Indonésia, por exemplo, a quantidade de expositores não chega a 50 expositores. PV. Então realmente atrai bastante negócio aqui no Brasil. no caso da Microtik, né? Você começou na 502, ela foi evoluindo, que, assim, negócio É, impressionante. Um é, negocinho daquele tamanho, você gerenciar toda uma sim. estrutura de É. provedor que... E essa foi o grande apelo da Microtik, né? Ela sempre, é o que eu falo até hoje, toda vez que eu entro na sala de aula para falar até de Huawei mesmo, eu falo, cara, Microtik é um produto que é custo-benefício imbatível. É aquele produto que é único na prateleira. Não tem nenhum do lado dele ali, nenhum concorrente. Nesse quesito. Ainda hoje, Ainda ainda hoje, hoje é Rafael, o... Uhum. assim, tudo que a Microtik se propõe a fazer, né, a te oferecer de um produto, ele é custo-benefício imbatível. Então, Uhum. assim, para a quantidade de clientes que você vai botar, para aquele serviço que você vai prover ali, não tem nenhum produto ali que faça é, melhor ali, a não ser que seja muito mais caro, Uhum. ou não tem nenhum produto que seja mais barato, né, que consiga manter a Consiga. qualidade. Uhum. Então, se for muito mais barato, é muito pior. Ou se for muito melhor, é muito mais caro. Uhum. Então, entenda que ele está numa prateleira ali do mercado que não tem outro concorrente. Então, isso é muito forte. Só que, claro, isso aí oferece também alguns desafios, né? Para a empresa, principalmente na parte de suporte. Por quê? Porque as pessoas tendem a confundir, né? Essa capacidade de atendimento múltiplas soluções, né? Com simplesmente pode fazer tudo, Dá um né? exemplo aí dessa confusão que o pessoal faz. É, Microtik, você... Os microtik é o que a gente chama de soft router. Então, ele Uhum. basicamente é um sistema base kernel, Linux, né, com alguns módulos que a Microtik desenvolveu. Então, ele roda multiplataforma. Então, é ARM, ARM64, Tilera, MIPS, SMIPS e por aí vai, né? Então, ela é multiplataforma. E aí, o que acontece é que a gente não tem como ter como exatidão quais são as capacidades de processamento de determinado serviço.
Então isso é muito de feeling, é muito de conhecimento de quem já opera ali a ferramenta em múltiplos ambientes para saber quanto de BGP vai suportar em paralelo com o NAT ou em paralelo com servidores PPPoEs, Firewall e outras estruturas. Então isso é muito de conhecimento, porque a gente não tem noção, já que os processos são divididos ali entre múltiplos serviços. Já quando você vai para uma outra arquitetura, né, um Huawei da vida, que tem ali um control plane, um backplane ali desenhado para isso, tem um coprocessador para isso, né? A Huawei coloca um coprocessador para IPsec com NAT. Então ela já diz para você, olha, cara, com tamanhos de pacote tal, 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 você vai conseguir tanto. Pacote tal, tanto e por aí vai. Tabela de rotas na FIB vai de 1 milhão, 2 milhões de rotas. IPv6 na RIB. Então isso já está lá. O barramento de comunicação com as interfaces vai quantos gigas, tanto. Então isso já está definido. Então, quando você precisa realmente ali de uma solução, né, ali você vai inevitavelmente querer, né, uma coisa mais bem desenhada de projeção, você vai querer pegar um Huawei com certeza. Que a né? gente vai chegar nessa briga. É. Eu vou até falar porque eu acho que você está especializando mais na Huawei hoje, né? Ultimamente Huawei eu tô... MikroTik. Huawei versus MikroTik. A gente já vai entrar já nessa. Eu falo que nem... Viu, Pedro? Anota aí. Huawei versus MikroTik. Vai ser o nosso não tem esse tema embate, aí. não, cara. Por isso que a gente vai entrar nesse ponto. Mas antes de você entrar nesse ponto, que já vai ser o nosso acho que assunto aí principal aqui do bate-papo, quando que você definiu assim, cara, vou começar a dar treinamento de MikroTik? Primeiro você começou a fazer, aprender. Você é um cara que gosta de dar aula, né? Gosto demais. Eu comecei em 2007, finalzinho de 2007, 2008, eu comecei a ir atrás dos treinamentos exatamente por causa da implementação que a gente estava fazendo no provedor. Então, eu fui buscando os treinamentos, né? Cheguei a fazer alguns aqui no Brasil, alguns fora do Brasil. Fiz treinamento na Croácia, fiz treinamento na Alemanha, fiz treinamento no Equador. Para poder, porque na época não tinha as certificações todas aqui. Quando você ia para fora, por exemplo, aqui na América Latina, você fala espanhol? Falo. Aí você foi para fora, você fala inglês. Isso. Aí ela é uma coisa que abre portas, lá para Lituânia, lá onde que eles Letônia. estão? Letônia. Você fala lituano? Não, lá era inglês, né? Lá foi para fazer a certificação de trainer, né? Mas isso aí, nesse meio, cara, é fundamental, né? É ferramenta de trabalho. Então, todo mundo tem que buscar uma língua aí. É importante, muito importante. Eu recomendo sempre para todo mundo. Não adianta, cara. É ferramenta de trabalho nosso. Sim. Aí é importante. Aí você começou a se interessar e começou a aprender para você. Para mim mesmo, por vontade de aprender e para aplicar também, né, na estrutura do provedor. Então, eu fui atrás, fiz todos os cursos que eu tinha, que eu achava lá que eu pudesse fazer, eu fui lá e fiz todos, né? E aí, o que me aguçou na época foi exatamente eu perceber muitas falhas nas estruturas de treinamento, né? E eu falei, cara... Que você ia fazer o treinamento, falou, cara, você melhorar isso daqui, tem que melhorar isso daqui. Do tipo, teve uma vez que eu perguntei lá para um professor, ele estava dando uma aula, eu lembro demais isso até hoje, uma aula de profile de PPP lá. E aí tinha uma função, tinha uma opção lá chamada default, padrão, né, default. Aí eu, cara, yes ou no, aí tinha os radio button lá, né? Yes ou no e default. Pô, yes eu sei o que é, no eu sei o que é no, mas e o default? Aí o professor, e o default? O que é o default? Ele disse, não, o default é o padrão. Aí eu li assim, eu falei, caramba. Eu fiquei assim tão indignado com aquela resposta ali que eu falei, não é possível, cara. Aí eu não quis entrar em embate ali, né? Fluir a aula, tudo e falar, cara, não. Aí eu, quando terminou a aula, porque eu também não queria deixar nada passar na aula, e voltei pro quarto, aí fui pesquisar o que era o default, né? Aí eu descobri na época que o default era a interligação com um perfil default onde você parametrizava como se fosse um template. Então você definia um template e aí usava os valores do template como se fosse o default. Então, porra, era essa a resposta que eu queria, né? Que todo mundo merecia ali. E o cara acabou passando coisa Acabou errada, dizendo assim, porra, eu não pedi pra você traduzir pra mim o que é o default, porque se for pra botar no Google Tradutor, eu consigo botar também, né? Então essas coisas foram acontecendo em outras proporções, né? Com outras etapas, em outros processos, eu falei, cara, eu preciso fazer isso melhor. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não, com certeza, mas eu acho que dar aula um pouquinho melhor eu consigo dar. Legal. Então... Aí você montou assim, o primeiro curso foi na doida mesmo, cara, vou fazer, começou a divulgar e... fiz o treinamento lá, falei, cara, primeiro vou ver se eu vou passar, né? Aí fui pra Letônia, passei um aperto lá, filho da mãe, uma história também de livro.
Passei um aperto lá complicado, mas graças a Deus deu certo no final. Mas o quê? Na hora de chegar lá, deu problema no país? Não, foi porque foi o seguinte, Hum. Rafael, isso foi, ó, 2008, né? Uhum. Isso aí, 2009. 2009 que eu fui fazer a certificação. É, 2009, eu já tinha um euro lá, né? E eu falei, porra, vou pra Letônia, na Europa e tal, para lá, comprei uns euros lá e pronto, né? E aí eu cheguei lá e não aceitava euro lá. Eles tinham uma moeda própria Próprio. chamada Lattes. Uhum. E não aceitava euro lá. Mas não tinha jeito, de canto nenhum E lá. no câmbio lá, não tinha casa de câmbio? Nada. É mesmo. Ah, não, tinha, mas eu cheguei num domingo, né? Então, assim, o domingo eu passei aperto, porque é, o único lugar que eu consegui entrar foi no hotel, porque o hotel aceitou o cartão e tal, né? Mas qualquer outra coisa que eu precisasse de dinheiro, eu não conseguia. Com Então, liso lá. o Não hotel não comeu, não tinha. fez nada. É. Aí passei esse aperto aí e foi. Aí teve fuso horário, nessa época foi em agosto, era horário de verão lá, então tinha um fuso horário enorme. E aí a gente aquele problema de dormir, Tem e que ter ansiedade aula com o no outro treinamento. dia. Aí tinha que ter o treinamento, a aula e fazer a apresentação. Hoje as turmas são grandes, então, dos trainers para os treinamentos, mas na época a turma que a gente foi era pequena, então a gente fazia o primeiro dia de treinamento e aí já apresentava. Então, todos os dias a gente fazia duas apresentações e fazia duas críticas às outras apresentações. Então, assim, era extremamente puxado o treinamento, né? E aí o fuso horário, e aí a comida lá era muito diferente, É, né? lá é mais, não é diferente, Nossa, lá tá mais, cara, pra mais você ter ideia, próximo da Rússia, né, ali, né? vizinho Uhum. da Rússia ali, né? O que que Foi, tinha de diferente lá? cara, o café da manhã, por exemplo, você teve lá, o café da manhã tem uma salada enorme, assim, de legumes e Você já começava verduras e almoçando. rabanete. E eu falando, caramba, eu olhava para aquilo ali, eu só procurava o café, né? A única coisa que me consolava ali era o café. Mas Então, café eles tinham. graças a Deus, né? Porque Chá. aí Ah, tinham café e chá também, essas se não coisas tivesse também café, não. eu voltava, não tinha jeito, não. E eles comiam de manhã lá, um negócio que muita gente de lá comia, que me dava um embrulho, filha da mãe, que eu não sei o que que é até hoje, nunca fui nem atrás de saber, mas eu sei que é uma coisa feita de feijão com molho de tomate. Putz, Que só de olhar assim você fala, cara, é bom na hora da aula ali, é uma beleza, eles estão só cara, e como é que você borbulhando. come isso de manhã? Eu não entendo como é que é, não, mas cultura é cultura, né? Sim. Mas aí, enfim, aí fiz lá o treinamento, passei, fiz a prova, passei, aprovei, eu falei, caramba, eu só queria voltar pra casa agora. Aí eu voltei pra casa, comecei a botar a cabeça no lugar, falei, cara, vamos ver esse treinamento aí. Aí botamos pra frente, cara, aí deu muita gente. E na época era muito carente, né? Não tinha muita empresa aqui no Brasil dando treinamento. Uhum. Mas aí por isso que deu muito bom, assim, fácil. É, foi bem naquele início, né, que a gente É, conheceu ali, aí, lembro que os cursos enchiam muito rápido, porque tinha um limite de pessoas também, senão você não é, consegue dar atenção, né? isso, Não que isso. você bota 50, 100 pessoas, que isso não esquece. Não dá. Era de 25 a 30, dependendo do tamanho da sala. Uhum. Mas era muito bom. Só que eu, né, eu muito empolgado no começo, eu, cara, passava até 7, 8 horas, 9 horas da noite em sala de aula lá e tava animadíssimo, né, com isso. Isso foi uma das coisas também que eu comecei a aprimorar depois, né? Porque, apesar de, no final das contas, não ser ruim, mas a aula se estendia muito porque eu ia muito além do assunto, né? Então a gente abria para outros tópicos que não tinham nada a ver Uhum. com o assunto, né? E Então foi fica uma coisa que a um gente vai pouco se cansativo, disciplinando. né, para quem vai. É, Porque você tá na pilha ali, aí você. Mas, por exemplo, passou essa, 5 horas, 6 horas, a galera começa a cansar, é. dispersar e. Aí o que a gente tem que pensar quando a gente está nesse meio é porque a gente tem que entender que não é todo mundo que está ali que é obrigado a Hum. seguir o extra. É, tem gente ali que provavelmente vai estar atrás especificamente daquele conteúdo. Então a gente tem que respeitar. Então, isso aí foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Fui me disciplinando para não fugir muito do tema, não ficar muito mais largo o treinamento do que deveria ser. E aí nos intervalos, né, no coffee break, a Uhum. gente começava a trocar uma ideia mais descontraída sobre os outros temas. E é uma das coisas que a gente aprendeu aí nessa estrada aí de 12, 13 anos de treinamento aí. Curso, né? É, Legal. É, antes da gente entrar nessa fight aí, que você falou que não tem fight, mas MikroTik Highway aí, tem a versão nova do MikroTik, né? Versão 7 aí. é, Como que tá aí? O que que tem de bom aí pra turma que tá usando aí o MikroTik? Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. é.
Bom, finalmente saiu, né, aí do forno essa V7. Saiu agora, tem quanto tempo aí? Cara, saiu esse ano, Esse ano? né? Uhum. É, é meio complicado falar ainda um pouquinho da V7, né? Porque ela saiu mais por questões de logística. Isso é uma coisa que é fato. é, Mas ela não saiu inteira ainda, apesar de já serem quase 12 anos de desenvolvimento, da, Uhum. desde a versão alfa, né? Ali, ela ainda não está bem estruturada, mas ela saiu por questões de logística, questões do que a gente está vivendo hoje realmente de situação de pandemia, de escassez de chips, tudo. Então, Uhum. a Microtik tinha bastante coisa estocada, né? E dependendo do kernel novo, porque a versão 6 tinha um kernel todo cheio de patch, todo remendado literalmente. E aí, com as novas arquiteturas, a Microtik querendo fugir da Tilera também bastante, por conta da engine de roteamento. Ela quis trocar para arquitetura ARM. E aí, para isso, precisava do kernel novo, que estava na versão nova. Então, ela focou bastante, né, nesse último ano em parar o desenvolvimento da V6 para dar mais foco na V7. E aí foi quando a V7 saiu esse ano. Então, a gente tem a versão stable aí, a versão estável, que está em bastante tá em processo de desenvolvimento bem violento aí, o pessoal tá focando bastante nela, Precisa trocar o mas equipamento, cara, é CCS não, né, não, hoje é não. só fazer a atualização mesmo. É, só Uhum. porque o kernel o novo, né, Uhum. ele lega os módulos anteriores, então Então, suporte, né? não é um novo equipamento para isso, não. Ele vai Não, por funcionar incrível que nos. pareça, né, o Linus Torvalds lá tava querendo tirar, né, o suporte a 486 agora, né, ele entrou uma discussão dessa aí, né, dessa arquitetura. Então, o kernel novo, ele realmente ele dá um suporte, né? Dá suporte a essas arquiteturas legadas aí, anteriores, tranquilamente. Mas a questão era introduzir as novas arquiteturas, né? As novas tecnologias. Isso aí prendeu muito a Microtik, né? Então, ela Uhum. dependia de qualquer jeito dessa V7 sair. E aí foi quando as pessoas finalmente frearam um pouquinho, né? A V6. Então, a V6 ela ficou na 648, 649 ali, dependendo da long term ou da stable, com todos os recursos ali, os patches, tudo funcionando, aí pronto. A Microtik parou e focou na V7. Então tem pouco mais de um ano que a Microtik está extremamente focada, né, na V7, porque a V7 ela ainda não tem uma versão Ainda long está em term, demo né? ainda? Tá em... Não, ela está Não, stable, está Uhum. estável, né? Mas dentro da linha de desenvolvimento da Microtik, ela tem a versão teste, Uhum. a versão stable e a versão long term. Uhum. Então, a versão long term ela herda, né, todos os bug fixes da versão em desenvolvimento, fazendo com que seja uma versão free of bugs, sem bugs. Então, a Uhum. gente ainda não tem essa versão, Entendi. né? Então, a Então, gente já está na 7.8, se eu não me engano, aí, saiu recentemente agora, e a gente ainda não tem uma versão long term ainda da V7. Então, tá faltando ainda algumas coisas, né? Mas ela é uma versão muito boa, em termos gerais, tá? Ela traz pra gente algumas novidades interessantes que também não existia antes por conta da versão do kernel, né? A gente tem a introdução a containers, Docker, né? Que é uma coisa muito legal, permite o cara ter ali um microservidor, né? Um servidorzinho web customizável, um servidorzinho DNS recursivo, um file server, enfim, customizado e milhões de outras soluções, né? Container Docker, então você pode colocar ali dentro qualquer estrutura, né? Sem precisar de compatibilidade de hardware, de software. Basta ter o suporte ali do container que você vai conseguir instalar ele. Então isso foi uma coisa bem legal, isso vai prover bastante solução aí, isso vai fomentar, né, a cabeça da galera aí, gerar soluções interessantes. Teve a introdução ao VXLAN também, que não tinha suporte também na versão anterior. E é uma coisa de futuro, é uma coisa que está aí no mercado muito forte e vai ser uma das grandes soluções de futuro, integração com IPv6, né? uhum. As novas atualizações aí, com certeza vai vir alguns fixes que tem, mas ela já é bem funcional já, bem interessante. E tem também a parte do User Manager, que foi todo redesenhado, tem uma estrutura muito melhor de estrutura de hierarquia, enfim, da parte de bilhetagem, tudo. Então, para quem usa o User Manager também, é um User Manager todo redesenhado, muito bom, bem mais estável, o banco de dados bem mais sólido. E tem também parte da engine de roteamento, né? A engine de roteamento ela foi toda Bastante redesenhada, coisa, né? hein? Que é o que mais as pessoas estão batendo aí, né? E aí,
como é que é, vai dar para rodar BGP finalmente no MikroTik. E, claro, dá. Tá? A versão 7 do MikroTik, ela realmente trouxe uma engine nova de roteamento. Ela é extremamente superior ao Quagga que roda na V6. Extremamente superior. Porém, ainda ela não dá para a gente algumas coisas importantes com relação à confiabilidade, apesar de hoje já ser aceitável colocar em produção, mas ela ainda não é totalmente confiável e, do meu ponto de vista, ainda está tendo uma dificuldade na parte de troubleshooting. Então a gente está tendo a dificuldade de encontrar alguns logs, alguns erros, fazer algumas consultas, detalhamento de consultas, que é muito importante no ambiente do BGP. Explica para a turma aí, BGP aí, que é mais leiga aí, que o O BGP é o faz. protocolo de interconexão entre AS, né? Então, é um protocolo que a gente utiliza para dar publicidade no nosso ASN, publicidade nos nossos prefixos de IP, né? Que a gente requer ali do registro regional e IPv4 e IPv6. É utilizado também para outros serviços internos, né? Pouca gente sabe isso no treinamento, eu gosto de abordar bastante, porque o BGP é um protocolo ali multisserviços e muita gente não sabe disso. Mas a parte que a galera foca mais realmente é o anúncio de prefixos. Então, você propagar, né, para o mundo ali os seus IPs e o seu ASN e ter conectividade com o mundo de volta. Então, é esse protocolo que faz essa comunicação com outros AS, né, com outros provedores, com outras operadoras ali, para prover essa conexão. Então, isso é realmente uma coisa que era problemática na V6. Não tinha solução, assim, quando a gente fala da parte de software. O software ele era falho, inevitavelmente, e a MikroTik ela nunca fugiu disso, dessa realidade, e era muito claro que ela não queria resolver o problema. Por quê? Porque a base do router OS é kernel, a engine que rodava lá era Quagga, e se a MikroTik provesse todos os suportes ao BGP, ela ia dar um tiro no pé, porque a arquitetura Tilera, você compra no eBay aí, você compra um PC Tilera, aí, com 36 núcleos, com 72 núcleos, igual é uma CCR. E aí você instala o Linux, você instala o Quagga, e aí você vai lá e aplica todos os patches que a MikroTik desenvolveu, e aí você vende uma caixa BGP, né, com pleno funcionamento ali da engine de roteamento. Então, isso a MikroTik ela nunca fez. Ela corrigiu problemas, né, de operação, mas nunca desenvolveu soluções para o problema do famoso single core. Então, os processos de route update ou de atualização de rota que ocorriam, né, dentro do processo, não só do BGP, inclusive, né, porque o processo de atualização de rota, ela é da Engine, ela é do Quagga, então tanto para o SPF quanto para o BGP dava o mesmo problema. Só que muita gente focava na parte do BGP, porque o BGP, quando você roda um full route, você tem, né, hoje a gente estava chegando perto de 1 milhão de rotas, então a quantidade de mensagens de atualização são muitas, então toda hora que você abre lá o monitoramento de CPU, você vai ver uma CPU colada em 100%. E aí, Aí, processamento, é, aí a no performance do limite já equipamento cai. começa a dar problema, né? Aí tinham arranjos que a gente fazia, né? Filtragem de prefixos, redução ou opção por rota default, passe ao route, outras coisas que a gente ia amenizando o problema. Mas é claro e notório que era um problema e que a gente tinha que contornar com recursos técnicos, porque o software e o hardware não tinham capacidade de resolver. E isso a MikroTik corrigiu na versão 7. Bacana. É. E aí nós vamos entrar agora nesse impasse aqui. Quando migrar MikroTik? Eu não sei se eu posso falar para outro, mas eu vou Outro botar vendor, né? outro barra HAL, velho. Outro vendor, né? Outra Uhum. solução. Rafael, é o seguinte, cara. É o que eu falo para todo mundo também em sala de aula. É, a Huawei e a Cisco, um pouco, eu acho que um pouco mais a Huawei, né? Esses grandes fabricantes, falando um pouquinho mais aí da Huawei realmente, que foi o que eu optei em me especializar, eles estreitaram, né? A Huawei principalmente estreitou bastante esse vão que existia entre o MikroTik e alguma coisa. Então, Uhum. o cara que começava no MikroTik ali, ele sabia que era um equipamento de custo legal, de aquisição, que dava um bom retorno pelo que eu já falei aqui, né, de custo-benefício. Então, ele dava um bom retorno, né, você tinha condições de fazer lucro com aquilo ali bastante, só que ele tem uma limitação, ele tem um limite, né? E aí,
Quando o cara chegava nesse limite, aí o cara olhava um vão infinito, assim, até um Huawei, até um Cisco, e falava, cara, como é que eu vou sair daqui para um Huawei? Não tem como, né? Tá muito além do meu poder de aquisição, não tem possibilidade, né? Então, o que o cara fazia? Ah, vou colocar outro microchip. Uhum. E aí começava, né? Começava esse negócio de empilhar microchip, que era o que o cara fazia. Então, assim, é, tem um limite, dá para você fazer isso? Dá, né? Só que o que eu falo para todo mundo hoje é o seguinte, olha, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que está tendo. A Huawei estreitou, né, esse vão, porque hoje os equipamentos estão mais em conta. A Huawei, ela entendeu bastante essa questão desse mercado, então ela desenvolveu soluções, ela melhorou a documentação, ela melhorou o suporte e o atendimento para os equipamentos, tudo a parte de licenciamento também, que todo mundo tinha um pavor, né? Então no NE8000 isso foi simplificado assim absurdamente, então é totalmente viável hoje o cara sair ali, né, de uma estrutura com um microtik com 5, 6 mil clientes para um Huawei. Então, hoje fica bem mais fácil de se fazer isso. Então, com essa facilidade, né, de documentação, de aquisição de equipamentos, isso passou a ser algo bem viável. E aí, o que, que eu falo para as pessoas? A gente tem que entender que os modelos de redes não são iguais. Uhum. Cada um tem uma estrutura de rede diferente. Mas tem algumas coisas que dá para a gente é, pincelar ali e dizer assim, olha, isso aqui é uma coisa que você pode levar em consideração quando você vai mudar. A gente tem como afirmar isso daí. E de uma forma bem genérica, né? A gente pode dizer o seguinte, se a sua rede é muito descentralizada, você tem essa condição de instalar um microchip em cada ponto de centralização e fazer o atendimento ali, né? Então você vai ter um poder de escala ali mais fácil de gerenciar. Você vai ter ali 100, 200, 300, 500, 1000 clientes em cada ponto. Então dá para você atender bem ali com o microchip, com a CCR, ou fazendo até a troca desses equipamentos em cada um desses setores. E aí você provavelmente vai demorar muito tempo para precisar sair no microchip, ou talvez nunca, dependendo da sua estrutura. Do local que se atende, né? Talvez. Então quando a estrutura ela é muito descentralizada, isso dá para fazer. Só que não é o que a gente está vendo hoje, mas isso é uma exceção. O que a gente está vendo hoje, para onde as redes estão caminhando, é para estruturas centralizadas. Né? Ao contrário do que era 10 anos atrás, onde tinha muito atendimento wireless. E é mais fácil também, você centraliza tudo num local só para você dar suporte, porque aí dá pau num equipamento lá de você onde você tem que pegar, se deslocar, tem que fazer um ponto lá para você sempre estar energia, tudo isso tem que considerar, né? Exatamente. O tempo de deslocamento para você chegar, você vai deixar uma pessoa parada para ficar dando manutenção? Não vai. Exato. Né? Assim, vamos dizer assim, parada que eu falo, locada sei lá, num backbone desse que tem um microtikzinho que você está fazendo um ponto de distribuição, sendo que você pode centralizar isso no caso de uma Huawei ali e jogar para todo mundo. Exato. E aí é esse modelo de rede que está sendo construído hoje. É o LT, né? Placa e placa e placa que você coloca ali, puxa as fibras e centraliza. Então, com o poder da fibra, né? Essa centralização ela se tornou inevitável. É o que está ocorrendo. Então, o que acontece com as pessoas que têm um microtik? O cara começa a empilhar microtik ali. Ele não consegue distribuir isso, né? Para fazer uma troca ou para fazer um atendimento mais, né, de menor densidade ali nos pontos. Não, ele tem um ponto de concentração. Então, chega um determinado momento que não tem sentido você ficar empilhando 5, 6 CCRs. Porque você já tem um preço de um Huawei, só que você não vai ter mais a mesma gerência de recursos de energia, essas coisas que você falou. E os outros que estão por trás aí, que são os recursos lógicos. Você fazer quebra de endereços, ou você querer fazer essa centralização em Layer 2, controlar o broadcast, ter outro equipamento que é ponto de falha. Então você acaba tendo que pensar, olha, é uma hora de eu pegar, né, essa pilha aqui de CCR e converter em um Huawei. Até porque o seu poder de escala, né, vai ser muito maior. Então, quando você chega ali e sai de uma pilha dessa de microchip que coloca um NE8000, por exemplo, que você pode colocar 30 mil clientes, então, isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar também. Qual que é o seu poder de escala? Então, se você está saindo ali de uma rede que você está atendendo 6, 7 mil, aí você introduz um produto que vai poder te atender até uns 30 mil usuários, cara, vai te dar muita segurança. Né? Você vai ter estabilidade ali, você vai ter energia centralizada, recursos centralizados
de estrutura, de IPs, de lógica, de roteamento. Então, fica muito mais fácil para você. Quantos, assim, você daria uma sugestão para a turma aqui que acompanha o de Cinet ou os provedores? Um número de clientes, fala assim, cara, assim, você tem X clientes, já começa a pensar em fazer essa migração. É o que muita gente está migrando hoje, está na faixa de 5 mil clientes aí. 5.000. É o que a maioria já está começando a migrar e é bem consciente, isso é bem correto, tá? E, além de tudo, a gente não precisa, né, se desfazer dessas CCRs todas, né? Hoje em dia a gente tem aplicações boas para elas com CGNAT, por exemplo, né? Ou para você abrir um outro POP em outro lugar que você não tem nenhum atendimento, então, assim, também dá para você começar uma nova estrutura. Então, assim, nada, não se perde, né? MikroTik você nunca vai perder dinheiro, né? É só realmente a questão de você entender que é o momento certo de você migrar e que você tem um pouquinho mais de segurança ali, de poder de escala, de gerência de energia, de recurso, de IPs e por aí vai. Então é bem consciente, é bem positivo. Hoje em dia dá para fazer, tem muita gente vendendo aí equipamentos com facilidade, licenciamento, né? O NE8000, ele entrou com um apelo assim muito forte. Ele é um equipamento muito modular, ele consegue começar com um mínimo muito interessante, pode chegar a um máximo de teras de capacidade, ampliação de placas que você vai colocando, começa com 40, com 100, 10 placas, e aí você vai ampliando, bota outra IPU para redundância de sistema, né? Você pode até dar problema praticamente num roteador, entre aspas, né? Mas você vai ter outra IPU que vai cobrir, então você tem uma peça no chassi, mas que ela é modular, que pode te dar ali uma quantidade muito grande de backups, né? E capacidade de expansão. Então, tem esse apelo muito forte. Você pode começar com o mínimo possível ali de IPU e de placas e ir expandindo, sem precisar ter que trocar, né, toda a estrutura. Então, a HAL entendeu isso. E aí foi aí onde eu falei, né, que essa ponte, né, foi criada aí onde existia esse vão. É porque se a gente for falar em termos de custo-benefício, porque você vai, vamos falar de uma Huawei e de outras marcas aí menores, mas vamos especificar mais em cima da Huawei, porque aí você vai pular para uma Cisco que é muito mais caro, aí o preço vai ser o triplo, o que seria, né? O Assim, dobro, que atenda nas mesmas condições, sim, né? E tem hoje Ciscos mais baratos, porém eles têm algumas limitações chatas também de porta, né, de licença e de capacidade de usuários online, que acaba você não atendendo também no mesmo custo-benefício. Então, quando eu falo, ó, a Huawei, ela consegue atender mais ou menos igual ao MikroTik, ninguém acredita, porque você pega uma CCR hoje, uma 1036, que te vai custar aí na faixa de 8 mil reais, se a gente arredondar aí uma capacidade de atendimento para 2 mil clientes, a gente tem 4 reais ali por cliente, né? Então, quando a gente pega um NE8000 montado ali já bacana, com algumas licenças, tudo, você vai na faixa de 60 mil reais por aí, mas ele te pega 30 mil clientes. Vai ter metade. Entendeu? Então você tem um custo interessante. Bacana. Então é onde que entra a briga, entendeu? Só que a gente não adiantava nada dizer, mas 60 mil reais, aqui eu tô com um microchip que custa 8 mil. Beleza. Mas aí tu já tá comprando 4, né? Tu já chegou aí na metade do valor, então quando chega nesse ponto, o provedor tá com 5, 6 mil reais, também pro cara já é algo que é possível, né, de fazer esse investimento. Sim. Pela facilidade que você falou de gerenciar tudo isso. E aí ele pega dessas 5 lá, mantém uma, 2 e vende 3 e já tem uma grana boa, porque vende fácil, tá bem valorizado, principalmente por conta do dólar que subiu e tudo, então não perde dinheiro. Hoje em dia não tá difícil, não. E assim, pra gente, já que importante que a gente tem que falar sobre isso, né, já último assunto aqui no nosso bate-papo aqui, de Cinet, a gente tem que entrar num papinho do tal do 5G, né? Inclusive a gente teve com a Anatel aqui, o pessoal da Anatel, o Gustavo, vai ter um papo com a gente aqui no de Cinet também, falando um pouquinho desses impactos do 5G, explicando como que é o 5G. Mas, vamos dizer assim, essa é a versão do lado de lá. Agora vamos para a versão do lado de cá. O provedor, porque você está ali dentro, vivenciando a dor do provedor. Ele tirou algumas dúvidas aqui com a gente, o Gustavo, né? O Gustavo Borges, não é o nadador, é o da Anatel. Até vou mandar para ele aí, Gustavo, um abraço, você veio no nosso podcast. Então, no caso dos impactos 5G para provedores de internet, o que você avalia aí? Dá uma pincelada nisso aí.
Qual que é as preocupações maiores que você está vendo para a turma aí? Então, Rafael, uma das coisas que eu comecei a monitorar, né, já de um bom tempo para cá, um pouco mais de um ano, que eu acho que é muito importante, relevante, é a gente espiar o que os fabricantes estão fazendo, né? Então, uma que eu tenho muito contato é a Microtik, claro, e eu vi que a Microtik ela começou a apostar muito forte nesse segmento. Então, se hoje você abrir o site da Microtik lá e for na parte de conectividade 4G, 5G, LTE, você vai ver que a linha de produtos e de produtos novos é enorme. Então, assim, uma empresa que não tem porte para desenvolvimento, como a Microtik, né, não é uma gigante aí, ela está apostando forte nisso, em uma linha completa de produtos, completa, Rafael, completa. Tem de tudo que você imaginar para 4G, 5G, LTE, tudo, para todas as frequências, todos os países, todo tipo de situação, indoor, outdoor, CPEs internas. Poxa, que legal, cara. Então, isso, para mim, canta uma tendência. Né? Ou seja, isso vai estar dentro da nossa realidade ali muito claro. Né? Mas aí você acha que nesse caso o provedor pensar em fazer essa ponte de transmissão ali 5G ali junto com os equipamentos da Microtik ali? Aqueles que têm licença, claro que isso tem que ser licenciado, isso. né? Ou então é usando NVMe, né, que vai também possibilitar, né, Sim. os provedores entrarem nesse mercado aí com uma certa facilidade. A Anatel, nesse ponto, ela evoluiu bastante, né, para quem começou aí 12 anos atrás, tinha uma dificuldade enorme de entrar nesse segmento aí, né, de telecom. Hoje em dia está mais tranquilo e tem essa facilidade aí. Mas o provedor, ele não, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, cara, você não pode ignorar o 5G. Sim. Você não pode ignorar o 5G, ele é uma realidade, tá? Ele vai ser uma facilidade, ok? Você vai ter que começar a entender, a mesclar ali os seus atendimentos, seus projetos vão ter que agora repensar. Você vai ter que levar em consideração o 5G, porque você tem que entender que hoje você pode comprar uma UAP R da Microtik que custa $90, tá? E aí você chega ali, coloca um chip e liga na energia e você já ativou o cliente em 30 segundos. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Você não pode ignorar. E você ativou e ali você retransmite o sinal ali, não? Ele basicamente ele tem uma interface 5G LTE, né? Onde ele vai pegar pela WAN, pela internet, né? A interface internet dele lá e vai rotear o wireless 2.4, 5.8 para dentro de casa. Então já tem desse tipo de modelo, tem vários no site da Microtik, tem para mais de 10 desse. Tem para automóvel, tem uns que você coloca com case travado, fechado na chave, que liga na bateria do carro, então, e tem GPS, então você pode rastrear pelo GPS, você pode rastrear pelo 5G, e com a autonomia da bateria do carro, que é infinita e fica escondido, né? Prover 5G, prover wireless para o carro ou para um ônibus de frota, enfim. Então, assim, essa linha de produtos lá tá enorme, e para mim isso aponta uma tendência forte, né? Então, o que eu falo é o seguinte, o provedor não pode ignorar isso. Vai derrubar o FTTH? Não, não vai, tá? Mas é uma coisa que você tem que levar em consideração nos seus projetos, tá? Você tem que levar em consideração de que hoje, né, com o patamar que está chegando às velocidades do 5G, a capacidade que o 5G está trazendo, as tecnologias que o 5G está trazendo, e as capacidades realmente de densidade que o 5G vai poder cobrir, a gente tem que começar a entender que uma parte desse mercado, com certeza, vai ser migrado para o 5G. Até porque hoje as velocidades que são compreendidas pelo 5G, né, são extremamente satisfatórias. Né? Hoje é o que? 800 mega que vai chegar ali no 5G? É 1 giga. Até 1 giga? Eu já fiz várias cidades que eu já estou andando aí que pega 5G, né? As primeiras que eu fiz esse ano aqui, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco, toda 5G lá bate 1 giga. Aqui fiz um teste ontem, aqui lá no plano, e deu 960 e lá vai porrada. Mas isso não é uma coisa também que é 100% relevante, assim, velocidade, porra, bacana. Porque hoje, de fato, a gente não tem essa questão mais da velocidade como sendo algo assim, né? Existe a disputa de mercado que é normal, mas as pessoas estão começando a tomar essa consciência de que, cara, tá bom, eu quero ligar minha TV no 4K e ela carregar o Netflix rapidão, não quero saber quanto que tem de velocidade, entendeu? Então, quando o cara instalar o 5G na casa dele, lá, o Wi-Fizinho lá, o roteadorzinho dele, e ele ligar a TV dele 4K lá... E tá pegando o Netflix entendeu? Dele lá... Então, o cara não vai dizer, olha, mas aí na sua casa é 5G? Não, mas a nossa é fibra aqui, e eu vou te dar 500 mega. Aí o cara vai dizer, tá, o que eu vou ter que fazer? Vai ter que pagar um kit, vai ter que não sei o que lá e tal. Quanto que é a mensalidade? Entendeu? Então,
Sendo que o Isso, cara tá com um pacote lá de celular, ele só pega o é, equipamento lá, sei lá, coloca mais R$ 30 lá no plano dele, e ele exato. transmite isso para assistir na TV, ou usar o celular ali, algum outro É, equipamento que ele... principalmente essas coisas, né? Por exemplo, hoje tem pacotes aí, as operadoras, elas, a única barreira que elas, que os provedores ainda têm é essa questão da franquia, né? Que é Uhum. o que ainda está segurando muito aí, mas é uma coisa que a gente sabe que inevitavelmente vai ser rompido, né? Essa barreira inevitavelmente em algum tempo. As operadoras já começaram, né, com os seus CDNs, com suas coisas, tudo aí. Então já estão provendo o Netflix de graça, né? Você comprou hoje um plano aqui da operadora, você não paga mais Netflix. Não entra mais na sua franquia. O YouTube não entra mais na sua franquia. Então, essas coisas vão começar aos poucos, essa barreira vai cair. Então, o alerta que eu dou pro provedor é esse. Cara, você não pode ignorar. Você tem que ir atrás, correr, ver como é que faz para ser um NVMe, ver como é que você faz até mesmo para investir nessa infraestrutura aí e planejar os seus projetos de ampliação de fibra, porque você tem que continuar ampliando a sua rede, instalando fibra ótica, com certeza, mas você tem que reestudar os locais ali, saber se tem cobertura, qual que é a cobertura, não tem, e levar isso em consideração. Não pode ser mais um fator que você fala assim, ah, não Ah, eles vou, não vão competir comigo não, porque eu não vou vai botar porque fibra. vai, né? Às vezes Uhum. muita gente queria apostar em locais que não tinha muita densidade, você ia chegar lá com a fibra, mas se provavelmente já é um lugar que está com 5G lá, né, e tem pouca densidade, Uhum. talvez não seja um lugar interessante para você, né, fazer um grande investimento aí com FTTH. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser só repensado, né? Não Uhum. pode ser mais deixado passado em branco. É, até porque o Gustavo, quando teve aqui, ele passou, né, que o 5G, obrigatoriamente, as operadoras que compraram a concessão do 5G, eles têm que entregar 100%, cara. Falei, É, cara, 100% ou 100%? Tem lá é, todos os municípios, até. Quem não assistiu, vê lá o podcast, que aí ele dá até umas dicas lá, quando você acessar lá o site da Anatel, e mostra os municípios e os bairros que tem que ser entregue, que foi mapeado em cima aquele censo, né, que eles sim, fazem isso. todo ano. Aham. Mas eu acredito que isso aí não foi uma Que briga não... muito. Não foi uma quebra de braço muito forte, não, Rafael. Sabe por quê? Porque a estrutura que o 5G tá dispondo aí pra gente, né? Ela vai dar uma escala muito grande, né? Veja que a gente tem as limitações oficiais do 4G são absurdamente, né, inferiores ao do 5G. Uhum. Extraoficial, a gente com outras tecnologias agregadas, né, com LTE, a gente chega em mais velocidades, Sim, né? uhum. Mas, Sim. teoricamente, a gente sai dos 50 megas do 4G para 1 giga, até podendo chegar a 10, 20 gigas, né, o que já prevê na tecnologia do 5G. Então, imagina assim, as operadoras vão dizer, tá, beleza, a gente cobre tudo com 5G, porque depois, cara, a gente só vai investir em infraestrutura, interligação entre os backbone, entre as torres, e aí eles vão ter um alívio melhor, né, nessa questão de toda vez ter que trocar tecnologia, né, e a tecnologia legada, por exemplo, o 3G e tal, Uhum. né, hoje basicamente aí é uma virada em muitos lugares, né? O 3G é virado para onde não tem o LTE para você não perder a internet. Né? Então Uhum. a ligação você recebe e não perde a internet. Então o 3G hoje é uma estrutura praticamente para isso, em alguns lugares. Então isso não, né? O 5G ele vai dar para a operadora esse alívio, né? Esse fôlego assim. Então eu acho que não foi uma quebra de braço muito violenta não, sabe? Eu Uhum. acho que foi um negócio bem fácil de ser negociado, na verdade. É, saberemos, esse assunto não acaba aqui, porque a gente tem que estar acompanhando de perto, porque ele impacta É, diretamente o nosso negócio, como eu falo, provedores de internet, né? E como os provedores não têm o 5G, alguns não têm, claro que esses maiores já contam com isso, né? aham, E fazer essas concessões aí que a gente sabe que vai ter que entrar sim, porque essas concessões vão ser importantes para exato. se manterem no mercado aí, se realmente a 5G atender, vamos dizer assim, não vou dizer 100%, que nunca vai ser 100%, mas É. colocar aí É, para uma atender parcela grande com parte. certeza leva, É, é inevitável, né? com Aí certeza. é saber do provedor que parcela você quer participar, né? Sim. Aí, mas é isso aí. Temos que ficar de olho, galera. Então, esse foi o nosso bate-papo hoje aqui. Guilherme Ramires aqui, exclusivamente aqui com a gente aqui na Cinet. E fala um pouquinho onde o pessoal te encontra, Guilherme. Quais são os seus canais aí que você mais responde aí? Que Cara, você... eu tenho o nosso site oficial, né? O alivesolutions.com.br. Tem o nosso Instagram também. Eu passo aqui para você depois colocar na descrição Sim, a aí gente vai tudo aí, colocar tudo. Uhum. o nosso grupo de WhatsApp, no Telegram, o Pronto. é, Facebook, Uhum. Instagram.
Passa tudo aí para turma É. entrar em contato aí. E os cursos, como que tá aí a programação? Esse ano já está terminando, né? Agora esse ano eu encerrei. Esse ano já encerra, né? E Esse agora ano ano eu que encerrei. vem. Tem a agenda de janeiro, mas a Uhum. janeiro eu tenho, são alguns particulares, são 2 Uhum. treinamentos particulares, aí a gente vai começar a montar a agenda de fevereiro agora. Aí eu vou sentar com o meu sócio amanhã, com o Anderson, e aí a gente começa a montar a agenda de fevereiro, né? Para, depois do carnaval, inclusive, né? Depois do Uhum. carnaval, então a agenda vem só a partir de fevereiro agora. Então é isso aí, galera. A gente também vai entrar nessa agenda aí, tá? Brasília, Goiânia, Palmas e Maranhão aí, São Luís, Imperatriz, pra gente estar junto aí É, com esse fizemos um, importante ponto, né? um giro, né, de Uhum. basics de Huawei, né? Sim. Esse giro que a gente fez o primeiro, né, desse ano, né? Uhum. Aí ano que vem a gente já estava conversando com o Cleiton também, para a gente fazer a segunda parte, que é a parte de BGP, que o pessoal pede bastante, o BGP especialização, né? BGP só BGP mesmo, Uhum. e aí PV6, né? Bacana. PV6. Então a próxima rodada aí do nosso ano aí vai ser com Tamo esses 2 junto. treinamentos. Tamo junto nessa daí. Galera, então a gente encerra aqui o Discinet. Obrigado, Guilherme, aí, Valeu, novamente, pela Rafael. parceria. Prazerzão, cara. Isso aí. E até o nosso próximo Discinet. Um abraço aí pra todos. Valeu.